da gravação. Só um minuto. Professor, no final da aula, repasse para nós o seu e-mail, tá bom? Ok? Só ajeitar aqui no cabo de internet, que vai ficando melhor para gravar. Pronto, lembrando que essa nossa aula está sendo gravada e que depois eu passo o link também, que vai ser disponibilizado para aqueles alunos que perderam. E no final da aula eu passo a atividade que contempla os conteúdos que nós estamos vendo hoje aqui, tá? Bom, então eu estava falando aqueles historiadores, né, que falavam do positivismo, que precisava do documento, né? E outro detalhe que o positivismo defendia, né, que estava relacionado à neutralidade, né, da imparcialidade dos pesquisadores em história. Tá? Tudo isso ficou para trás, né? A gente sabe que os pesquisadores, os estudiosos, né, que produzem a pesquisa em história, são pessoas que têm a sua opinião, que têm a sua própria história, né, que têm a sua inserção, né, de simpatias ou antipatias, né, e quando se vai se produzir uma pesquisa, um livro, claro que aqueles gostos, aquelas preferências acabarão impregnando a sua pesquisa também, né? É difícil, né, que a pessoa não coloque a sua visão, o seu ponto de vista, em tudo aquilo que é levantado dentro de uma pesquisa no que se faz em história, né? Então, a gente vê hoje essa discussão, quando se fala hoje de correntes filosóficas, dentro, fora do governo, o que está certo, o que está errado. É impossível, né, a gente não ter uma opinião, né, política dentro de conceitos históricos, dentro de levantamentos de uma forma de pensar. Então, cada um vai defender, né, o seu ponto de vista, a sua maneira de interagir com os fatos históricos, né, que lhe faça mais pertinentes àquele momento, né? A história, né, aquela história linear, factual, os grandes heróis, os grandes fatos da história, né, o documento histórico, como preferencialmente o documento escrito, né, e oficial, tá? E são detalhes do positivismo, né? Outros detalhes eram o mito da imparcialidade, e da neutralidade do pesquisador. Tudo isso, enfim, ficou superado lá no seu lugar, lá no tempo da história do positivismo. Tá? Bom, então, muito bem. A gente pode tratar, né, do segundo momento no desenvolvimento dessa pesquisa em história, das escolas historiográficas, do pensamento historiográfico, que se trata do materialismo histórico, ou dialética materialista, que vem a partir dos filósofos alemães, né, por meados até o final do século XIX, né, e você vai ter a contribuição de Karl Marx, né, e Friedrich Engels. Né? Então, é a história marxista, né, é o materialismo histórico, tá certo? Logo após Comte, materialismo histórico, há uma tremenda ampliação, né, do campo de pesquisa, do universo de pesquisa e também, óbvio, né, do discurso da história, aonde as preocupações vão deixar de lado essa coisa dos grandes nomes, dos grandes heróis, dos grandes fatos, e aí você vai ter o lema da história marxista materialista, que é a luta de classes é o motor da história. Né? Então, dentro dessa perspectiva marxista, materialista, né,
existem hoje algumas críticas que dizem que o marxismo ficou preso na questão economicista, porque nos diz o marxismo que sobre a infraestrutura da sociedade, que são as relações de produção, o modo de produção, e quem nunca ouviu falar modo de produção capitalista, modo de produção feudal, são conceitos e termos que vêm dessa perspectiva da história marxista, materialista, sabe? E você, né, vai ter aí, né, a coisa das relações de trabalho, das relações de produção, das forças positivas, enfim, como sendo ainda a infraestrutura da sociedade, e daí viria a chamada superestrutura ou estrutura superior da sociedade, que, por sua vez, é consequência das relações econômicas. E aqui você vai ter a política, aí você tem a cultura, você tem a religião, sendo influenciada por essa base econômica. Dentro, claro, que a gente está falando, da perspectiva marxista ou materialista da história, ok? Bom, atualmente, né, não é? Nós chegamos na nova história, ou história dos análises, ou história das mentalidades, a história do cotidiano, a história da vida privada, a história psicológica, enfim, hoje em dia existe a mais ampla abertura nos campos de pesquisas historiográficas, onde os conceitos vão nos dizer que todo e qualquer ser humano faz história, onde o tempo que é verificado não necessariamente é mais aquele tempo dos calendários, das datas, de forma alguma, né? Você pode ter um recorte temporal onde a perspectiva passa pela questão social ou pela questão cultural, né? E pela questão das mentalidades, né? Veja como é que é. São temas absolutamente amplos, são temas completamente sem preconceitos, né? Para que se estude qualquer que seja o universo vivido pelo ser humano. Tudo é história. Tendo começado a partir de 1929, com Marc Bloch, né, e Lucien Febvre, né, na França, quando eles lançaram a Revista dos Análises. Tá? Depois dê uma olhadinha. A Revista dos Análises é a primeira geração da nova história. A segunda geração, você vai ter Fernando Brundel, que é um dos principais influenciadores, tá, da atual linha de pesquisa em história, né? Fernando Brundel, esse cara veio para o Brasil, né? Ele faleceu em 85, mas nos anos 60 é um dos fundadores da USP. Olha só, que norteia toda essa questão de perspectiva, vem nos afirmar, vem nos dizer acerca dos chamados, dos níveis do tempo histórico, né? desse momento histórico. Ele diz que existe o tempo de curta duração, de média duração ou de longa duração. O tempo de curta duração seria aquela história política, né? Um pouco referindo-se ao positivismo, né? Dos grandes fatos, dos grandes homens, das datas. Ele chamava isso aí que era a espuma do mar da história. Aí diz que tem um tempo médio, de média duração, né? Que não é mais de um recorte de décadas, é um recorte de séculos, que seria o tempo econômico, tá? Que seriam os sistemas econômicos, né? O feudalismo, que teria durado 800, 1000 anos, né? Mais ou menos isso, né? O capitalismo, ele é praticamente recém-nascido, né? O capitalismo pleno se estabelece a partir da Revolução Industrial para cá, quer dizer, um bebê, né? Na história. Isso seria o recorte econômico do tempo de média duração. E Brundel, ele fala do tempo de longa duração, a partir, né,
da história cultural, tá? As questões culturais, Fernando Brundel, um dos fundadores da USP, ele fala que é uma das questões de grande relevância, de grande profundidade para a compreensão da história do homem, né, a história do ser humano, enfim. Tá? E a terceira geração seria a geração atual, né, que, como a gente vai ver, assim, vários pesquisadores, como Jacques Legoff, né, e muito renomado, tudo isso aí na apostila, não se preocupe não, tá? E agora a gente vai ter a perspectiva de que tudo é história, né, que todo e qualquer ser humano, né, e todo ser humano faz história, e que tudo serve na história, né? Professor, e o que é que isso tem a ver com as ciências, né? Você foi meu professor lá de ciências. Quando se faz ciência, ciência também está dentro desse contexto, né, desse momento histórico. Então não se faz ciência separado do que vem a ser, né, aquele momento histórico que a gente está vivendo. Olha, né, as pandemias que o mundo sofreu, né, na antiguidade, na Idade Média, a questão lá da peste bubônica, né, da peste, né, que alastrou a Europa, ou então da febre da gripe espanhola no começo do século XX. E olha agora, né, o Covid-19. Então, os momentos históricos são totalmente diferentes. A velocidade de propagação, a forma de propagação e a forma de tratamento e de interação cultural das pessoas. Tá? Então, tudo isso tem a ver com história. Então, ciência se faz junto da história. Os avanços tecnológicos da física, da química, da biologia, da medicina, as descobertas têm muito a ver com esse pensamento filosófico que a história desenvolve, né, para a gente, né, e é bom pesquisar a história percebendo isso, né. Se você vê a forma da comunicação, né, que se faz através do século XX, né, as histórias em quadrinhos, a pichação de muro, né, um diário que os adolescentes escrevem, os filmes, a fotografia, enfim, todo e qualquer registro da passagem humana na Terra, serve como fonte histórica e de pesquisa histórica. Tá? Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte e fica aqui aberta e fica assim, história é o estudo do homem do tempo a partir das marcas deixadas pelas ações humanas, né, na sua passagem na Terra. Havia um positivismo, como uma corrente de pensamento, o marxismo, o materialismo histórico, e a nova história, que atualmente dá as cartas da pesquisa em história. Né? Então, isso faz parte do primeiro capítulo da apostila de vocês. E como é que está a velocidade de tudo isso aí? Eu estou falando muito rápido, está dando para entender, está compreensível? Me dê um feedback aí. Como é que está? Está dando para entender o que eu estou falando? Está muito rápido? Está numa velocidade bacana? Está tranquilo? Me digam aí como é que está a velocidade das palavras, se está muito rápido, se está de boa. Podemos continuar então, né? Vamos em frente. Bom, nessa segunda parte que a gente vai abordar, o primeiro momento é o que é história, né? E vamos falar agora, a gente falou desse análise, né, do que seria a ciência histórica, né? Os caminhos que a história percorreu, os caminhos da pesquisa em história até o atual momento, né? Em linhas gerais, para que a gente possa entender um pouco, né, da filosofia da história, né, e até mesmo o estilo, né, de questões, de situações, de livros que você vai encontrar na sua prática docente. É bom a gente ter um pouco desse referencial na sua mente para que você entender um pouquinho, né, as linhas de conteúdos que será abordados nos livros, né, que vocês vão trabalhar nas suas práticas, né. Agora a gente precisa discutir um pouco sobre a origem da espécie humana, tá? Então, depois desse primeiro momento, que eu acho que está ok, a gente vai falar um pouquinho da origem da espécie humana. E daí, no finalzinho, eu vou passar alguns vídeos bem bacanas
que vocês devem assistir depois, né? E nesse primeiro momento a gente acaba de dizer que a história é o estudo do homem no tempo, né? E assim sendo, o conceito de pré-história hoje em dia pode ser criticado, tá? Porque na realidade pré-história significa antes da história, ou seja, antes do ser humano, não é? Por isso que se prefere atualmente falar em Idade da Pedra, ok? Idade da Pedra, que seria aquele momento, né, que na verdade representa, né, 99% do tempo da humanidade no planeta, né? Então assim, ó, 99% do tempo do homem no planeta está nesse período da Idade da Pedra, tá? 1% é esse período que a gente conhece agora. Então, pouco, né, quando a gente fala da história desses vestígios humanos, né, que foi deixado, muita coisa foi deixada para trás nesse período que antes era chamado de pré-história, certo? Então, a gente só consegue ver algumas coisas em 2, 3, 4, 5, 6 mil anos antes de Cristo para cá. E antes disso? Antes disso quer dizer que a espécie humana não tinha uma história, e tinha uma história riquíssima, tá? Né? E foi uma época que nós tivemos uma evolução biológica e psíquica, tá? Então, essa mudança do corpo do homem, nesse momento da pré-histórica, na Idade da Pedra, a gente vai dividir entre Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, Paleolítico. Você tem ainda o Mesolítico, né? Meio, né? Só para a gente, uma forma de descarrego de consciência, porque é difícil citar, quase não se fala, né? O Mesolítico, não se aborda muito, né? Principalmente em questões de ENAD, concurso, a gente tem que pensar nisso, né? E o grande período da evolução humana é o Paleolítico. São 6 milhões de anos. Olha só. E quando a gente estava falando de 6 mil anos antes de Cristo, o Paleolítico são 6 milhões de anos. Olha a diferença. Então, a Idade da Pedra são 6 milhões de anos. Quando a gente fala assim da história bíblica, né? Nascimento de Cristo, 6 mil anos antes de Cristo, o Egito, né? Aquela região da Mesopotâmia, 6 mil, 10 mil anos, 20 mil anos, é uma gota d'água nesses 6 milhões de anos, 6 milhões de anos, né? Desse período paleolítico. Então, que é o momento, né, da Pedra Lascada, né? E no finalzinho dessa época, né, nós temos o Neolítico, Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, tá certo? Onde se deu a evolução física e mental, né, da espécie humana. Mesolítico, que é a transição, e Neolítico, que é a Idade da Pedra Polida, aquela história de 10 mil anos antes de Cristo, ok? 10 mil anos antes de Cristo. Então, aqui é realmente o que importa, onde a gente vai realmente abordar, né, o Neolítico, que é a Idade da Pedra Polida, onde a gente vai ter a revolução, a primeira revolução do ser humano, que é a Revolução Agrícola, 10 mil anos antes de Cristo, né? Que é a idade, né, da pedra polida, né? Da construção de ferramentas mais elaboradas, ok? Que também é chamado, né, a Revolução Agrícola, chamada também de Revolução Neolítica, ou seja, o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. A partir disso, os grupos humanos, já éramos nós, né, a evolução já passou, tá? Foi lá no Paleolítico, foi lá na Idade da Pedra Lascada, tá? Nós, a nossa espécie, que a gente está vendo agora, mais ou menos 150 mil anos, certo? Não são 6 milhões, 150 mil anos. Há 10 mil anos, os grupos humanos passaram a desenvolver a agricultura e a pecuária, a domesticação de animais e plantas. Para vocês terem uma ideia, a importância da Revolução Neolítica,
nós só tivemos uma outra, né, de tamanho impacto na vida da humanidade, que somente na Revolução Industrial, 200 anos atrás. Olha só, Revolução Neolítica, a gente está falando do domínio da natureza para a produção de alimentos, Revolução Neolítica. A criação da agricultura, certo? A espécie humana veio desenvolvendo, né, quando chegou a 150 mil anos atrás, chegou no que nós estamos aqui, já somos hoje, certo? 10 mil anos atrás, tá? A Revolução Neolítica, a agricultura, tá certo? E há 200 anos, de 10 mil anos atrás a 200 anos atrás, se passaram aí 9.800 anos para ter uma outra revolução que mudou a postura do homem no planeta. Que revolução foi essa? Quem que sabe? Depois da Revolução da Agricultura, se passaram quase 10 mil anos, há 200 anos atrás, surgiu uma outra revolução que mudou a história do homem na Terra. Quem que lembra que revolução? Essa eu falei aqui sem querer. Mas foi a Revolução Industrial. Certo? Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial foi uma grande revolução. Olha só, se passaram quase 10 mil anos para ter uma nova grande revolução na espécie humana do planeta. Ok? Pensou isso aí, cara? Então, assim, nós vivemos todo o efeito do desenvolvimento da agricultura, da pecuária, desde 10 mil anos antes de Cristo até o momento da Revolução, né? A Revolução Industrial, 200 anos atrás, quando tudo mudou completamente, né? Então, mais uma vez, essa grande mudança, tá? Então, o que acontece? Lá no Paleolítico, lá na Idade da Pedra Lascada, enquanto nós evoluímos, para grande parte desse processo evolutivo na África, certo? Não nos esqueçamos disso. A humanidade é africana, certo? Todos aqueles fósseis, os hominídeos, né, como eles gostam de falar, o processo de hominização, tá? A partir dos australopitecos, a gente vai para o Homo habilis, que começou a desenvolver ferramentas em pedra lascada, aí depois a gente vai para o Homo erectus, tá? Que foi esse sujeito que começou a usar o fogo, né, e também partiu para fora da África, o Homo erectus, né, para a Europa, a Ásia, tá? Então, neste caminho, foi se dando a evolução humana em milhões de anos, tá? O Homo erectus, esse que eu acabei de falar, há 1,5 milhão de anos atrás, tá? E até que nós chegamos no homem de Neandertal, o Homo sapiens. Quase que somos nós, mas ainda não chega a ser nós, né? Homo sapiens sapiens, que vai aparecer por volta de 150 mil anos. Olha só, essa linha evolutiva, você tem que se preocupar? Não. Né? É importante a gente saber, né? Isso não cai dessa forma, né? No ENAD, mas o que é importante lembrar que no Paleolítico, a nossa vida era uma vida nômade, ou seja, nós dependíamos completamente do ambiente. Se o ambiente que nos envolvia fosse um ambiente de fartura, um ambiente fértil, de muita caça, de muita pesca, sem escassez de água, a gente ia ficando. Mas qualquer revés, qualquer mudança climática, esses grupos humanos eram obrigados a procurar outros ambientes favoráveis. Né? Era a época do famoso o nome das cavernas, né? Em época em que nós usávamos as peles dos animais para nos vestir, enfim, né? Aquela história que todo mundo já conhece, né? Dos filmes, aí vai, né? Aliás, um filme interessantíssimo que você deve procurar assistir se chama 2001, Odisseia no Espaço. Eu vou colocar aqui 2001, uma Odisseia do Espaço.
Isso aí tem no YouTube, tá certo? Então vocês procurem aí depois esse filme aí que é muito bacana. Assim, para calcular essas datas antes e depois de Cristo, o que é utilizado? Que fonte histórica? Bom, essas datas, imagina só, quem perguntou isso aí foi a Maiara. Maiara, deixa eu te falar uma coisa. Essa minha carteira aqui é feita de couro, certo? De couro, tá? A partir do momento que o animal morreu e produziu, né, esse tecido para fazer o couro, né, esse material ele vai se decompondo, tá? Ele vai se decompondo. Se eu voltar daqui, deixar a carteira aqui num canto, voltar 1000 anos depois, certo? Essa carteira de couro, a quantidade de matéria, couro, ela vai estar diferente. Se eu voltar 5.000 anos depois, esse mesmo couro, essa mesma matéria, vai estar mais diferente ainda. Ele tende, eu estou olhando para cá porque a câmera é aqui, mas vocês estão aqui, tá? Então, ele tende a se fragmentar, tá certo? Isso é o que chamamos de decomposição subatômica, decomposição atômica. Então, essa matéria, ela começa a se modificar. E o principal elemento químico contido na composição da minha carteira é o carbono, certo? Aí existe uma técnica que se chama por datação de carbono 14, tá? Que ele vê o seguinte, olha, se eu olhar nos equipamentos, eu tiver essa quantidade de carbono, eu tenho o tempo, né, da carteira, do tempo dessa matéria. Esse carbono, ele tende a ficar menor cada vez que o tempo vai passando. Ele tende a se decompor à medida que o tempo vai passando. E eu sabendo quando é que ele começa e o tempo que ele leva para se decompor, eu consigo datar as coisas através de carbono 14, certo? É um exame extremamente específico, né? Poucas universidades conseguem fazer isso, mas aqui no Brasil nós já conseguimos na UNB, na USP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, também consegue datar por carbono, tá? Então, a datação por carbono é o que a gente consegue dizer aquelas coisas que foram encontradas naquela época. Então, assim, uma cerâmica que foi utilizada e aquilo foi queimado no fogo, então aquela fuligem, né, aquela fumaça que se impregnou na cerâmica, ela vai se decompondo. Então, eles conseguem determinar o tempo, né, o tempo da produção daquelas cerâmicas e assim por diante. Estou falando de cerâmica, mas isso aí, né, é um fato, né? Todas as coisas possuem carbono? Não, né? Só se for de matéria orgânica, se for de matéria né, feita de vegetal ou né, de animal, né, que tenha uma origem orgânica, tá certo? Mas existem outros tipos de datação que não é por carbono, o carbono é o mais comum, porque assim, quando a gente está, a partir do momento, né, que isso aqui, o papel é carbono, tá? Então, o plástico tem carbono, que é derivado do petróleo. Então, muita coisa tem carbono, tá certo? E existe também uma datação através de observação mineral, né, que o mineral também ele vai se fragmentando, só que não é carbono, é outra estrutura, né, que eles utilizam. Mas a espécie humana, nessas datas históricas, é principalmente através do teste do carbono 14. Ok? Então, 2001 é um filme antigo, é um filme dos anos 70, de George Lucas e Spielberg, se eu não me engano, os dois juntos, e que fala muito disso. Tem um filme, mas até o final da aula eu vou lembrar, que é exatamente a transição do Mesolítico para o Paleolítico, né? Que é essa questão da pedra lascada, né? Do domínio dos minerais, da fabricação de ferramentas de ferro, de bronze, da Idade do Bronze. É um filme do Mel Gibson, que ele dirigiu. Não me lembro do nome agora, mas eu vou lembrar. E deixa eu pesquisar aqui na internet. Filme.
3.000, acho que é 3. Pronto, o nome do filme é 10.000 AC. 10.000 AC, tá? O nome do filme é 10.000 AC. É muito bacana também. Maria disse que assistiu, é muito bom. Só um minutinho, pessoal. Filho, eu vou me atrasar uma meia hora, viu? Estou já chegando aí. Viu? 30 minutinhos, que eu estou dando aula aqui ainda. Viu? Já eu chego aí. Beijo, tchau. Pronto, então esse filme é uma dica aí muito bacana. Esses 2 filmes você consegue encontrar pela internet. Ele é muito bom, tá? Então vamos em frente. O filme 2001 tem uma certa referência, né, desse tema, né? Outro filme bacana é o filme A Guerra do Fogo. Tá? Enfim, né, o que realmente costuma ser colocado nos livros, né, é essa transformação do Neolítico, né? Uma transformação cultural, né, e social. É a transição das comunidades primitivas, né, para as primeiras civilizações. É o processo civilizatório, né? Civilizatório. É um processo onde, a partir da agricultura, da pecuária, nós passamos a viver uma vida sedentária, né? Ou seja, passamos a interferir no espaço, no ambiente, né? E passamos a ter a condição de suportar as mudanças, a seca, a geada, né, qualquer coisa, né, desse tipo, através de um trabalho coletivo, de um trabalho social, tá? Né? E assim, essas comunidades primitivas, essas aldeias agrícolas primitivas, com o tempo, tá, acabaram verificando o ponto-chave da mudança, né, que é o excedente de produção. Olha só, o passar fome e é excedente de produção. Com a vida sedentária, a qualidade de vida se transformou. Nem se compara com a época da vida nômade, de pescador, de caçador, né? Com essa vida agrícola, as aldeias, né? Onde você produz o alimento. Existe uma segurança alimentar. Vocês têm as gestações das mulheres muito mais tranquilas, né? Vai ter uma redução intensa dos riscos que as populações corriam, e assim sendo, você vai ter uma maior expectativa de vida, né? Você vai ter uma maior taxa de natalidade. Uma coisa consequência da outra. Mais boca para comer, mas é mais braço para trabalhar. Mais boca para comer, mas é mais braço para trabalhar. E essa capacidade de produção, você chega ao excedente de produção. Essa é a chave do processo civilizatório. Não se esqueça, não são todas as comunidades agrícolas que chegarão, né, a uma civilização. Tá? Mas agora, toda a civilização partiu de onde? Partiu das comunidades agrícolas. Qual é o segredo do meio do caminho? O excedente de produção. Sabe por quê? O excedente de produção, ele pede ou não pede um armazém? Claro que vai precisar de um armazenamento, né? Esse armazém pede uma muralha de proteção. Eu estava assistindo um filme na Netflix. É o Último Rei, um negócio assim. Quando os vikings eles chegavam para saquear as cidades europeias, a primeira coisa que eles roubavam era comida, porque sabia que os castelos, as muralhas, né, existia um excedente de produção. Tá? E eles estavam à procura de terras férteis, né, água, um local que eles pudessem
tem uma qualidade de vida melhor, tá? Isso é sobrevivência. Sabe-se lá se um grupo que está passando fome quer roubar, então a cidade, né, precisava de um armazém e de uma proteção, uma muralha de proteção. Isso pede, né, guardas, vigias, tá? Uma coisa tem a ver com a outra, né? Isso pede armas, isso pede também a bênção dos deuses, isso também pede administradores, né? Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo que, com excedente de produção, não precisa mais todo mundo, todo dia ir para a roça. O cacique da tribo, o pajé da tribo, ele pode dispor de alguns indivíduos e dizer assim, não, vocês não vão mais para a plantação, vocês vão ficar aqui construindo, vocês vão estar aqui protegendo, vocês vão estar aqui fabricando armas. Sabe o que vai acontecer? A especialização. Imagine, uma pessoa que está aqui agora, todo dia, só fabricando arco e flecha. Daqui a 10 anos, vai estar produzindo um arco e flecha muito melhor, né? Não vai fazer... Uma pessoa que está começando a construir, que está a cuidar das construções, vai construir o mesmo muro daqui a 10 anos, ele vai aperfeiçoar a sua técnica. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos sair, né, da idade da pedra e vamos para a idade dos metais. A gente sai da idade da pedra e pula para a idade dos metais. É um aperfeiçoamento técnico, é a tecnologia se desenvolvendo. E sabe o que vai acontecer também? Aquele pajé, aquele cacique da tribo, daqui a 1.000, 2.000, 3.000 anos, ele vai ser o quê? Ele deixa de ser cacique e passa a ser rei. E o pajé vai ser sacerdote. E o guerreiro vai ser general. Tá entendendo? Olha a lógica disso. Aquilo que inicialmente era um grupo dirigente, né, é só uma questão de tempo para que esse grupo agora passe a ser um grupo dominante. Primitivamente, os membros da tribo voltavam da roça, olhavam para o armazém repleto de alimentos e diziam que bom, né? Nosso suor, nosso trabalho, nós abastecemos, nós trabalhamos, nós colocamos ali, nós cultivamos ali, é o nosso trabalho, né? No começo, na origem desse processo. Dali a 1.000, 2.000, 3.000 anos, sabe o que vai acontecer? Essa turma volta do campo, volta da roça, olha para o armazém e vai dizer assim: glória aos deuses que nos abençoaram com tamanha fartura, né? Esse é o processo de alienação que se chama de fetichização, né? Que o homem não se reconhece mais como aquilo que ele produziu. Ele se aliena pelo fruto do seu próprio trabalho. Sabe o que acontece? Esse fetiche, aquele grupo que inicialmente é apenas aqueles que coordenavam os trabalhos, eles acabam se apropriando, se apoderando do trabalho da maioria. Tá? E sabe também que essa minoria dominante, vão acabar desenvolvendo os instrumentos de dominação, os impostos. É o que você vai ter, o desenrolar aqui que a gente chama de governo, de leis, os impostos, exército, tribunais, coletores, prisões, templos, dogmas, rituais, né? Aí vai ter classe de sacerdotes, classe, né, de reis. É o grupo dominante, é o grupo, né, que não vai produzir nada, ele vai apenas sugar do grupo produtor. O grupo produtor passa a ser o grupo dominado. E mais, aceita essa dominação e reproduz essa dominação, essas ideias de dominação, né? Observe, repare que, por menor que seja a cidadezinha, a primeira coisa que se destaca na cidade, né? Olha só, qualquer cidadezinha, o que é que se destaca? A prefeitura, né? A igreja, né? O Tribunal de Justiça, são templos majestosos, né? Que as pessoas se sentem pequenas diante do poder, né?
Mas isso é uma tradição, né, milenar. Mas é um poder que está mais na cabeça das pessoas. Isso se chama ideologia de dominação. Isso tem a ver com as roupas, a maneira de falar, né, os templos, os palácios. Tudo isso é para quê? Porque a minoria dominante se mantenha e que a maioria dominada também se perpetue na sua condição de dominada. Ok? É aí onde a gente vai chegar nas primeiras civilizações. Nessa altura do campeonato, né, como eu já lhe dizia, nós já estamos na idade dos metais, né, o arco e flecha, as espadas, da luta, né, idade dos metais. Você vai pegar, é só lembrar, CBF, lembra disso, CBF do futebol, né, CBF, tá? Vamos lá, 5, 3, 1, CBF, tá? Lembra desse número, 5, 3, 1, o que é isso? C, cobre, B, bronze, F, ferro, cobre, bronze, ferro, tá? 5.500 a.C. é o cobre, 3.500 a.C. é o bronze, e 1.500 a.C. é o ferro. Cobre, bronze e ferro. Nesse momento você tem grandes impérios, né, os metais estão sendo dominados, misturando esses metais para ter dureza, flexibilidade, né? Aí você tem dominantes, dominados, enfim. Então aí nasce a civilização. E esse nosso primeiro encontro, ele vai falando disso, né? Dessa relação do homem, né? Essa questão importante para a gente entender, tá? E no livro didático de vocês, deixa eu abrir aqui o livro, só um minutinho. Deixa eu pegar aqui o livro, deixa eu ver, tá aqui. A gente abordou, nesse momento, o que é a história, por que a história e conceitos básicos de história, tá certo? São capítulos 1, 2 e 3 da apostila de vocês, que eu mandei para a Dênia, que vai até a página 33, tá? O que é que a gente vai fazer como atividade? Anote aí. Todo mundo me escutando, né? Pessoal, tá de boa, tá tranquilo? Tá? Vamos lá. Atividade. São 3 capítulos. São 3 capítulos. Capítulo 1, 2 e 3. Vocês vão elaborar. Eu não vou passar prova. Gostaram da notícia? Não tem prova, beleza? Estão felizes ou estão... Se não tivesse trabalho, era melhor ainda. Aí não dá, dona Érica. Aí tem que ter. Mas o trabalho é light. Vocês vão elaborar. Vocês vão ler a apostila, capítulo 1, 2 e 3. Certo? Vão elaborar 10 questões com perguntas e respostas ABCD. Beleza? 10 questões de 3 capítulos, perguntas e respostas ABCD. Fechou? Tranquilo? Tá de boa? Ele não gostou muito ali, não. Ou quer uma prova? É melhor as questões, não? Trabalhinho, porque assim você lê a apostila, fixa, só eu falando não memoriza, fixa aquilo que a gente combinou aqui, né? Fixa a informação, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: 10 questões, ABCD, vocês vão mandar para esse e-mail aqui, tá? Tem que ser perguntas e respostas, ok? Quem vai dar a resposta? Você vai marcar o item correto. A prova não é para mim, não. Vocês estão elaborando a prova, tá? Vocês estão elaborando a prova e respondendo. Você elabora a prova, responde e entregou. É 10, né? Se você elaborou a questão e respondeu, não tem como errar. Beleza? Mas vai dar trabalho fazer. Por isso que você vai estudar, você vai ler o seu material. Você vai enviar isso para mim, para esse e-mail aqui, ó. AU Nixon @gmail.com. Professor. Oi, meu amor, você pode falar. Elaborar 10 questões de cada capítulo?
Não, dos 3. Ah, tá certo. Dos 3, viu? Aí no assunto, você vai colocar assim, no assunto. Aula, bota história, vamos saber que a disciplina foi história. Certo? Seu nome e o polo. Ok? Você vai colocar desse, vai mandar para mim. Tá aí o meu e-mail, passei aqui no grupo, no chat. Tá? Vai ter outra aula. A outra aula é o capítulo 4, 5 e 6. Beleza? Outra aula é o capítulo 4, 5 e 6. Tá? São 2 aulas. Primeira aula, capítulo 1, 2 e 3. Segunda aula, capítulo 4, 5 e 6. Ok? Pessoal, muito obrigado. Que bebê lindo que está aparecendo aí. Da Edivânia. Raul, me tira só uma dúvida. A próxima aula vai ser no próximo sábado? Próximo sábado. Mas é nesse mesmo horário de 2 horas? Nesse mesmo horário de 2 horas. Tá bom? Pessoal, data. Não, mas vamos fazer assim. Vai ser desse jeito, viu, Paulo? Vamos fazer assim. Porque senão, cada um quiser fazer do seu jeito, vai ser de um jeito que atende a todo mundo, tá bom? E é importante que você lê a apostila. Porque se eu passar a prova, você vai catar as questões na apostila para poder responder a prova. Aí não aprendeu nada. Eu quero que você leia e elabore. Tem muito mais esforço, gasta muito mais energia, mas em compensação você aprende mais. Você é professor, tem muito professor aqui, sabe disso que eu estou falando. Você lê e elaborar a questão, elabora muito mais, aprende muito mais. A gente não está em colégio, a gente está em faculdade. Eu quero que vocês leiam para aprender e ter as suas observações. Certo? É para ficar tendo só nota. A apostila eu passei para Ediane, a Ediane vai passar para você. Ok? O prazo de entrega vai ser, hoje é dia 10, até o dia 18 do 7. Vocês têm uma semana. Ok? Aliás, hoje é 11, perdão. Mas vai até o dia 18, né? Próximo sábado. Ok? Bom, as pessoas que entraram depois e não colocaram o nome, vamos dar uma parada aí no chat. E as pessoas que entraram depois e não colocaram o nome para eu fazer aqui a presença. Por favor. Quem entrou depois, nome, o curso e o polo, por favor. Eu tinha parado aqui na Maria Edine. Ele coloca o seu nome completo e o seu polo, tá? Lembrando que esse material está sendo gravado, eu vou dar uma pausa agora, vou interromper a gravação.